Queremos agradecer a Deus pela sua bondade, pelo seu poder e pela sua misericórdia. Também agradecer à igreja pela escolha da temática sobre gratidão. E a palavra gratidão está em escassez hoje em dia. As pessoas se esqueceram de agradecer a Deus e de agradecer umas às outras. Hoje parece que o que a gente faz por alguém é por obrigação, tem que fazer. Então perdeu-se ao longo da história a expressão sou grato, muito obrigado pelas coisas que me fazem e de agradecer a Deus. Quando eu ouvi o tema, eu vibrei porque é um tema que hoje à noite eu vou falar em 2 Coríntios 9:15. É uma frase só, que aparece a palavra gratidão, ou sou grato na voz do apóstolo Paulo, no escrito do apóstolo Paulo, quando ele agradece pelo dom inefável de Deus, que é Jesus Cristo. Tem muitas coisas para se agradecer. Nós podemos agradecer pelas bênçãos da vida e a importância de reconhecer sua impermanência devido ao pecado. Precisamos lembrar que Deus nos dá vida para viver aqui, nos dá o ar para respirar e assim nós vivemos. Precisamos agradecer pela verdadeira gratidão que surge da compreensão da vida eterna. A expressão vida eterna, ela é muito repetida na Bíblia, muito repetida, porque essa vida que nós temos aqui, pela qual nós zelamos, pela qual nós vivemos, ela é curta, nossos dias aqui passam rápidos. Então quando você diz assim, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, você está recebendo uma vida que não termina. E aí é o valor que nós temos de pregar a palavra, de nos debruçar na palavra, porque a vida aquela pode ser muito boa. Mas a Bíblia já diz nas palavras do escritor, que diz que nossa vida aqui, hoje se estende até os 70 anos, e que passar daí é dor, é sofrimento, é angústia. Isso é a vida. E a outra vida, que é a vida eterna, quando nós partirmos para ela, essa daqui termina, mas a outra é eterna, é para sempre, ser glorificado, é viver na eternidade com Deus. Então, se pregar o Evangelho, se pregar essa vida, é o nosso dever e é a nossa missão. Agradecer a Deus pelas bênçãos materiais que Ele nos concede, é justo, é verdade e é bom. Agradecer a Deus pelas pessoas em nossa vida, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos irmãos em Cristo, é justo, é bom e devemos fazer isso. Agradecer a Deus em meio às provações e até mesmo nas perseguições que vivemos aqui, por causa do Evangelho, por causa da fé, é justo e nós devemos fazer isso, porque só Deus nos dá segurança para isso. E agradecer a Deus, especialmente pela salvação em Cristo Jesus. Talvez quando a gente fala disso, você que ainda não é crente, estranha. Que salvação é essa, pastor? Que história é essa de que tem vida depois da morte? Que história é essa de que terá uma vida que não termina? Que história é essa de viver a eternidade com Deus? Que história é essa que só Cristo salva? Que história é essa que só os crentes vão para o céu? Que história é essa de que o Senhor é perdoado, que você vai para o céu, que é filho de Deus, que você nasceu de novo? Como é que isso acontece? Isso parece difícil para os amigos que acham que tem vida boa e até que acham que não vai morrer, até que acha que vai viver assim por muito tempo, e esquece disso. Tá? Então nós estamos falando hoje sobre a gratidão pela vida eterna. Eu queria dar alguns passos para você
A frase de Paulo é: graças a Deus pelo seu dom inefável. O dom inefável não é uma coisa que você recebe, é uma pessoa. O dom inefável é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nessa época natalina, como é chamado, todo mundo chega e faz a árvore de Natal e troca presente, tudo isso, referindo-se ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas o importante é que esse menino que nasceu em Belém, esse menino que nasceu há 2000 anos atrás, ele é chamado pelo apóstolo Paulo de dom inefável. E o que quer dizer a palavra inefável, pastor? Inefável é quando não se pode nomear, quando não se pode descrever em razão da sua natureza, da sua força, da sua beleza indizível e indescritível. Não é uma simples palavra, é uma palavra cheia de conteúdo. Jesus Cristo é alguém, a vida eterna em Cristo Jesus é algo que nós não podemos descrever. Podemos até possuir por crer, mas você não pode descrever. Então, um versículo de Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se passou na mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não tem quem pense isso na sua dimensão maior. Não tem quem saiba disso. Só aqueles que entregaram sua vida a Jesus quando chegarmos lá. Aqui nós temos certeza que existe, nós temos certeza que está no céu, porque nós cremos que Deus não mente. E Paulo diz isso também, na esperança da vida eterna, preste bem atenção, que o Deus que não pode mentir, preparou. Na esperança da vida eterna, esperança que não é do verbo esperar, esperança aqui é do verbo esperançar. É uma perspectiva com certeza, é uma expectativa convicta. Então, Paulo fala isso no livro de Tito, na esperança da vida eterna, que Deus que não pode mentir, não é que ele não quer mentir, é que ele não pode mentir porque o seu caráter é santo, ele não tem falha. Então, quando você fala da vida eterna, quando você diz eu vou para o céu, é porque eu tenho essa expectativa de que o Deus que prometeu, lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso Deus prometeu. Isso está escrito. E esse Deus que prometeu não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Estou citando o texto aqui para embasar a convicção que o crente tem. Eu vou para o céu, vou. Por quê? Porque Deus prometeu. Eu tenho vida além túmulo? Tenho, porque Deus prometeu. Eu tenho uma vida que não acaba? Tenho, porque Deus prometeu. Então a palavra inefável é aquilo que causa imenso prazer, é inebriante, é delicioso, é encantador. E aí você pode pensar nesse Cristo, nessa vida eterna, nesse dom inefável. É algo surpreendente quando você entende isso. É algo delicioso quando você entende isso. É algo que nos apegamos quando você diz isso. E o texto de Paulo diz aqui, ele usou a frase final no capítulo, que ele falava sobre generosidade, sobre doações, no capítulo 9 de 2 Coríntios. Ele fala disso, ele termina esse assunto de generosidade, de doação, de cuidar dos outros, ele termina com essa frase: graças a Deus. Ele estava falando de dinheiro, ele estava falando de contribuições, ele estava falando que a igreja de Corinto contribuía com os pobres da igreja, com o povo de Jerusalém, com o povo da Macedônia, e ele termina esse assunto de generosidade, ele termina dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, o seu dom inefável.
Então, é mais do que simplesmente contribuição, um presente físico. É mais do que simplesmente uma dádiva que alguém lhe dá. É mais do que aquelas lembranças bem embrulhadas que você recebe. Ela é encorajador dos crentes a serem generosos, Paulo está falando disso, lembrando-os de que a capacidade de dar e a própria salvação vem do dom inefável de Deus. Ninguém contribui com a obra de Deus se não tiver convicção de que Ele, Cristo, é o dom inefável. Ninguém vai servir a Deus se não tiver essa convicção. É por Ele, é para Ele, é o hino que se canta hoje, referindo-se a João Batista. É por Ele, é para Ele que eu estou gastando a minha vida. É por Ele, porque nós entendemos que nós estamos aqui por Ele, nós estamos aqui para Ele, nós estamos aqui através dEle. E você tem motivos sobrando para louvar a esse Deus, para exaltar esse Deus e para agradecer por fato de Ele ter morrido por nós. Paulo diz isso de muitas e muitas vezes. A palavra, o texto de 2 Coríntios 9:15 expressa uma profunda gratidão pelo presente valioso de Deus, que é a dádiva do seu Filho Jesus Cristo, que morreu para a redenção da humanidade. É só você pensar nisso. É uma dádiva, Jesus Cristo. Deus deu o seu único Filho. Levou para a humanidade pecaminosa, longe de Deus, e Ele então resolve na eternidade passada entregar o seu Filho para morrer por nós. E Ele entregou, queridos, e isso é fundamental para nós crermos. E João 3,16, que eu já citei, e João 17,3, eu quero que vocês escutem isso. E a vida eterna é essa. Pastor, o que é a vida eterna? Como é que eu descrevo? O que significa a vida eterna? O Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal, Ele diz isso aqui. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, é simples saber disso. Quando a gente está falando de vida eterna, não está falando de qualquer pessoa da história do mundo. Não. Nós estamos falando da pessoa de Deus que enviou o seu Filho. E deixa bem claro aqui, e a vida eterna é esta. 2 pontos. Que te conheçam até conhecer a Deus. A vida eterna é ter conhecimento de Deus através do seu Filho que Ele enviou. Ninguém jamais viu a Deus. E é interessante que esse mesmo Paulo, ele escreve dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus. Já viu isso na Bíblia? Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Aí você pode dizer, mas pastor, a gente nunca viu Deus. Como é que eu posso imitar a Deus? Aí você vem para a terra, para a Bíblia, que Jesus veio à terra, ele diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, eu conheço Deus pela pessoa de Jesus Cristo, que viveu entre nós 33 anos. E viveu como um homem, vivendo com Maria e José, junto com os seus irmãos. Maria teve o privilégio de tê-lo no seu ventre. Então, quando ele diz aqui o Deus, o Filho, quem o revelou. Então, aí vem Paulo, voltando para Paulo, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se eu vou imitar a Deus, que não conheço, Deus Pai, eu vou ter que conhecer Jesus Cristo, entregar minha vida a Cristo e agir como Jesus agiu, viver como Jesus viveu.
servir como Jesus serviu, amar como Jesus amou, andar como Jesus andou. E aí Paulo diz que eu devo olhar para ele, imitá-lo na pessoa de Paulo. Você pode dizer, mas Jesus Cristo nunca pecou, ele nunca errou, Deus nunca pecou. Mas Paulo diz assim, você pode me imitar. E Paulo, como pecador igual a mim, ele diz, imite a mim, falando para a igreja de Corinto e para os demais crentes. Olha para mim. Você tem dificuldade de olhar para Deus e imitar a Deus? Você tem dificuldade de olhar para Jesus e imitar Jesus? Então Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Olhe para mim, sou pecador como vocês. Sou fraco como vocês. Persegui a igreja de Deus. Maltratei o povo de Deus. Encontrei com Jesus. Jesus me salvou na estrada de Damasco. E eu sou crente, sou pregador, sou apóstolo. Estou servindo a Deus, estou pronto a morrer pelo nome dele. Então vocês olham para mim, Coríntios, imitem-me. Vocês me imitando, estão imitando Cristo. E imitando Cristo está imitando Deus. E assim você vai compreender a dimensão do dom inefável de Deus. Você vai compreender a dimensão da gratidão que o crente tem que ter. E nós temos mais alguns textos aqui, Romanos 6 e 23, você vai ver dois lados da coisa aqui, ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Eu creio que tem alguém nos assistindo que ainda não é crente. Aqui está uma resposta para a sua vida. Se você não é crente no Senhor Jesus Cristo, não entregou, não abraçou o dom de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a Bíblia diz que você é pecador, separado de Deus, vivendo a sua própria maneira, e a Bíblia diz que você vai pagar um salário. Se você morrer sem Cristo, você vai pagar um salário, e aqui não é morte física, não. Existem 3 tipos de morte, querido, para você que está nos ouvindo. Existe a morte espiritual, que nós nascemos mortos espiritualmente, separados de Deus. Morte é separação. E nós nascemos mortos, desde Adão para cá, nós nascemos mortos em delitos e pecados. Pronto. Isso é morte espiritual. Depois que Adão pecou, entrou também a morte física, que é a separação do corpo, daquilo que é material para aquilo que é imaterial. Nós temos corpo, alma e espírito. O corpo é físico, é material, morre. Mas nós temos uma parte imaterial, que é alma e espírito. E aqui, quando Paulo fala aqui em Romanos 6, 23, ele está dizendo que o salário do pecado, quem morrer sem Cristo, vai pagar um salário, que é morte eterna. Escutou? Separação eterna de Deus. Escutou? Eu tenho a vida eterna que vou viver eternamente com Deus. Se você morrer sem Cristo, você vai morrer eternamente. Você vai ter uma morte eterna, separado de Deus para todo sempre. Pode ter vivido uma vida maravilhosa aqui. Você pode ter vivido muito bem, com saúde, desfrutado de tudo na vida, bem quisto com as pessoas, amigo de todo mundo. Mas no dia que você partir para a eternidade, morrer, você vai pagar um salário. E esse salário é morte eterna. Eternamente separado de Deus. E a Bíblia diz que é atormentado para todo sempre. Você vai para um lugar onde há sofrer, onde há dores e ranger de dentes. Lá, separado de Deus. Lá haverá pranto, choro e ranger de dentes. Essa é a eternidade sem Deus.
Não tem religião que resolva essa equação. Não tem filosofia que resolva essa equação. Não tem ciência que resolva essa equação. Uma vez que Adão pecou, a morte entrou no mundo e todos que nascem vão morrer um dia. E Jesus Cristo veio como presente de Deus para consertar. Aí você pode dizer, mas pastor, eu não tenho culpa de Adão ter pecado. Tem não? Eu também não tenho. Então como é que eu vou poder ser condenado se eu não tenho culpa? Você não tem culpa do pecado de Adão. Porque Deus, quando mandou Jesus Cristo, Ele resolveu o problema do pecado de Adão. Adão nos condenou. Cristo veio nos salvar. Então você não pode chegar diante de Deus e dizer, eu nunca ouvi nada. Jesus disse, Deus vai dizer, eu mandei meu filho para morrer por você. Você vai para o inferno porque rejeitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E Ele é a vida eterna. Você disse não para o Evangelho. Você disse não para o Salvador do mundo. E aí chega a época do Natal, você faz toda aquela munganga todinha, bota a árvore de Natal, bota não sei o quê, bota não sei o quê, bota não sei o quê, e vai lá dizer que eu estou lembrando de Jesus, o Filho de Deus que nasceu. Aí você vai ter essa munganga todinha, melancolia. Ele morreu, graças a Deus, mas nasceu em nem, escute isso, em nem um versículo na Bíblia, Deus manda você comemorar o nascimento de Jesus. Escute, mas Ele manda você lembrar da ressurreição. Escute, se Jesus tivesse vindo como veio, vivido aqui 33 anos como viveu, se tivesse morrido, sepultado e não tivesse ressuscitado, nada feito, era um homem qualquer, era um homem como outro, virou pó. O pesado, o forte de toda essa história é que ele ressuscitou. E Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, discutindo sobre a ressurreição. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e é vã a nossa pregação, e os que morreram em Cristo pereceram. Morreram enganados, que os profetas disseram assim, ele vai vir. E se ele não tivesse vindo e morrido, estava todos condenados igualmente. Então é preciso que a gente lembre que esse dom inefável, essa gratidão, tem toda uma história por trás, uma história real, com pessoas reais, não é ficção. O nascimento de Jesus não é ficção. A vida de Cristo, o sofrimento de Jesus Cristo não é ficção. A cruz de Cristo não é ficção. A morte de Cristo não é ficção. A ressurreição de Cristo não é ficção. A segunda vinda de Cristo não é ficção. Ele é real. Então nós precisamos acreditar que esse dom inefável de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, é alguém real. Não é um anjo que veio e morreu. Foi Deus que tornou-se homem, esvaziou da sua glória, tomou forma humana, viveu entre nós como um homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Escuta, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Um dia, seja agora ou seja depois da morte, todo ser humano irá se curvar diante de Deus, irá se ajoelhar diante de Deus, diante da pessoa de Jesus Cristo.
e vai declarar tardiamente. E vai declarar que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, que Jesus morreu. E vai declarar isso. Não tem mais chance de ir para o céu. É uma declaração. E eu imagino quantas pessoas farão isso. Eu imagino quantos padres, bispos, cardeais, religiosos, pastores que não eram pastores, mentirosos. Eu imagino Hitler, eu imagino os ditadores curvando-se diante de Jesus. Aqueles que zombaram dele e dizendo assim: Tu és Senhor. E naquele dia, alguns vão dizer assim: Senhor, em teu nome nós curamos. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome nós pregamos. Senhor, em teu nome nós fizemos cruzadas. Senhor, em teu nome nós... E Jesus vai olhar para aquelas pessoas que estão mentindo e vão dizer assim: eu não vos conheço. Não conheço você, não reconheço seu trabalho. Porque a única maneira de Deus reconhecer você, seu trabalho, é se você é um filho dele. Se não é, você pode ser religioso, você pode fazer tudo de penitência, pode andar com pedra na cabeça na festa de Santa Luzia. Tem gente que faz isso, tem gente que além de ser perdido, é ignorante, é tolo. Acreditar que você andando com a pedra na cabeça, na procissão de Santa Luzia, você está agradando a Deus, me perdoe. Mas não tem bom senso. Não tem bom senso. E é esse mundo cego que faz isso. O evangelho é espalhado por todo canto, você tem crente na sua família, você ignora tudo isso, né? O salário do pecado é morte, morte eterna. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ao lado da morte. Morte eterna para descrente, mas do lado da vida eterna, um dom de Deus. A salvação em Cristo Jesus, que é tão fantástico nesse presente de Deus, é que não precisamos nos esforçar para merecê-lo. Já estou caminhando para o fim. Que é fantástico nessa gratidão que a gente tem que ter. Escuta isso, nós não precisamos nos esforçar. Uma das coisas mais difíceis para as pessoas não entregar a sua vida a Jesus, você sabe qual é o mais difícil? É porque é de graça. É porque é de graça. Se Deus tivesse cobrado um preço, você se esforçar para pagar. Porque a autossuficiência do homem é o desejo de chegar no céu e dizer assim: Senhor, abre a porta, eu mereço, eu fiz isso, eu ganhei isso, eu paguei por isso. Abre essa porta. A vontade do pecador é chegar no céu e dizer assim: Senhor, eu mereço entrar aqui, abre essa porta. Eu sou digno. Eu me esforcei, eu trabalhei, de graça. O pecador se sente desvalorizado. O pecador quer se esforçar e dizer: eu posso. Jeremias dá uma pancada bem grande nisso. Ele diz assim: não se glorie o homem nas suas riquezas. Tem gente que... Não se glorie o homem na sua força, nem se glorie o homem na sua sabedoria. Dinheiro, força, sabedoria.
vale nada diante de Deus. Se alguém, escute, se alguém quiser se gloriar, glorie-se nisso, diz Deus, em me conhecer e saber quem eu sou. Você pode ser sábio, cientista, especialista em tudo. Você pode se orgulhar disso. Pode se orgulhar disso. Pode se encher. Sou rico de boas obras. Efésios 2, 8. Diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça é favor imerecido, irmãos e amigos. Nós recebemos de graça a salvação de Jesus e nós não merecíamos. Até um dos ladrões da cruz, ele descobriu isso. Até um ensinamento meio errado, o bom ladrão, né? Eu não conheço ladrão bom, mas o povo batiza que Dimas, o que se converteu, era o bom ladrão. Se você conhece um ladrão bom, eu não sei o que é que tem na sua cabeça. Um bom ladrão, tem o mau ladrão e o bom ladrão. E o mau ladrão, diz a história, que ele olhando para ele disse: Senhor, se tu és o Cristo, desce daí, desce da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. O bom ladrão, entre aspas, diz assim: tu nem ao menos temes a Deus? Preste bem atenção. Estando na mesma condição, nós merecemos. Está na cruz. Nós merecemos, mas esse nenhum mal fez. E olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lá na cruz, você vê a diferença entre aqueles que se acham bons. Senhor, tira-me da cruz, tira daqui, eu estou aqui, mas eu vou me redimir. Não, não é assim não. O outro disse: Senhor, lembra-te de mim. Nós não merecemos, irmãos. É bondade de Deus, é graça de Deus. Escuta, se Deus tocasse fogo em todo o mundo, Ele continuaria sendo Deus. Não faltava nada. Ele não precisa de nós. Ele não precisa de você. Essa sua arrogância, essa sua autossuficiência, essa sua capacidade de ser, não vale nada. Não vale nada. Nós precisamos ser humildes, irmão. Tem uma oração do fariseu e do publicano que é também ilustrativo. Os dois desceram para o templo para orar. E o fariseu batia no peito. E dizia: Senhor, eu te dou graças, olha lá, eu te dou graças, porque não sou como os demais homens. Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, Senhor, eu dou dízimo, Senhor, eu contribuo, Senhor, eu faço isso. E também não sou como esse publicano. Eu sou bom, Senhor, eu sou dedicado, eu sou pessoa cheia de boas obras, eu tenho virtude, Senhor. O pobre do publicano, diz a palavra de Deus que ele batia no peito, tinha nem coragem de levantar o rosto para o céu. Dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Vê a diferença? Vê quem é salvo? É aquele que admite: eu sou pecador, eu estou carente, eu preciso de Deus, eu quero ir para o céu, eu quero perdão de pecados, eu quero servir esse Deus, eu quero viver isso. Dou graças a Deus pela vida eterna. Que é isso? A salvação é pela fé, de graça através da fé. Não pode fazer nada. Não pode, não podemos fazer nada. E para terminar, para recebermos esse presente, é o que Jesus disse: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, eu não conheço você, mas a sua vida tem momento que está difícil, né? Hoje a gente escuta muito isso: a vida está difícil.
Pastor, está muito difícil viver nesse mundo, pastor. A coisa está complicada. Eu disse, não vai melhorar. Escute isso, esse mundo não vai melhorar financeiramente, economicamente. Esse mundo não vai melhorar moralmente. Esse mundo não vai melhorar, não vai. Porque Paulo, na sua sabedoria, ele disse, os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Se nesse mundo tem muitos impostores, e tem, se nesse mundo tem muita gente maldosa, e tem, se nesse mundo tem tudo aquilo que você escuta diariamente, homens inescrupulosos, desobediente a pai, desobediente à mãe, sem respeito por ninguém, esse povo não vai melhorar. Irão de mal a pior. A nossa sociedade, que não quer Deus, que não quer o dom inefável de Deus, que não quer a vida eterna, que não quer salvação, que não quer abandonar o pecado, que não quer deixar o vício, que não quer deixar a idolatria, que não quer deixar a prostituição, que não quer deixar a pecaminosidade. Não tem cura. Escolheu o seu lado, já escolheu o lado que quer. Escolheu. Há um presente, um dom chamado dom inefável de Deus, de graça, para você, na pessoa de Jesus Cristo. Mas você precisa querer isso. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Você precisa conhecer esse Deus. E depois de conhecê-lo através do Evangelho, você vai poder dizer graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Paulo chega no final, lá em Romanos 7, ele diz, miserável, Paulo já apóstolo, já na idade, muita obra feita, mas ele na sua humildade, ele chega a dizer, miserável homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Crente. Mas admitia que na sua vida ainda tem uma luta contra o pecado. No meu corpo, eu olho para o meu corpo, na minha alma, no meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus, mas na minha carne eu tenho uma luta. O que eu quero bem, que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Aí depois que ele faz toda a sua colocação, ele diz, miserável homem que sou. Quem me livrará o corpo dessa morte? E ele termina dizendo, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos dá a vitória. Então agora é com você. Esse é o Evangelho. Essa é a razão da nossa gratidão. Deus fez tudo, preparou tudo. E simplesmente ele diz, quem crê é salvo, quem não crê já está condenado. Com sua cabeça para a gente orar. Senhor Deus, é muito bom ter a certeza do céu. Meu Deus, é muito bom ter convicção de que o Senhor um dia virá nos buscar e levar para a glória. Senhor, é muito bom reconhecer, Pai, que o teu poder, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é bom, Pai, pregar essa palavra para as pessoas. E é bom também, Pai, convidar as pessoas, apelar para que as pessoas entendam o Evangelho e creiam no Senhor Jesus. É muito bom, Pai, viver a tua igreja entre pessoas salvas,
Viver a tua igreja com pessoas que te louvam, que te adoram em espírito e em verdade. É muito bom, Pai, participar de encontro como este, que temos a oportunidade de espalhar o Evangelho, de ensinar a palavra, de mostrar o caminho. E é muito bom, Pai, crer que o Senhor pode, só o Senhor pode, através da tua palavra e a regeneração do Espírito Santo, trazer pessoas para o teu reino. Pai, que a tua graça, a tua misericórdia seja derramada sobre nós, os teus filhos, teus servos, teu povo. E que a tua bondade, ó Pai, seja vista pelos amigos em nossas vidas. Que nós possamos ser luz e sal da terra, que nós possamos amar esse mundo pecador como o Senhor amou. E não parar de falar de Ti, Pai, para eles. Nesse auditório, a céu aberto, Pai, existem pessoas que precisam de Ti. Talvez filhos de crentes, talvez já ouviram tanto do Evangelho. Porém, Pai, endurece o coração, rejeita a Tua graça. Eu não conheço quem está aqui sem Ti, Pai, mas o Senhor conhece. Meu amigo, eu queria que você, cabeça curvada aí, você que não é crente ainda, eu queria que você entendesse isso. Só Jesus Cristo salva. Só. Não é ninguém. Só a palavra de Deus regenera e transforma a vida. Só. Mais nada. E só uma decisão do seu coração, pedindo para Jesus: Senhor, salva-me. Basta para Ele perdoar todos os teus pecados, para Ele te dar paz, para Ele cuidar de você e garantir sua eternidade com Ele. É sua escolha de vida eterna. Eu não vou mandar você levantar sua mão, nem vou mandar que você fique em pé. Vou pedir a você que aí onde você está, curve sua cabeça, faça a sua decisão. Depois procure qualquer pessoa da igreja, o pastor, as pessoas próximas a você, aquela que trouxe, talvez seu pai, sua mãe, seu vizinho, não sei. Mas você toma essa decisão e depois fala para ele, para ela. Diga para ele: eu sou de Jesus agora, eu quero Jesus. Diga assim. E depois confesse que decidiu. E tu vai ver a mudança na tua vida. Pai, que a tua misericórdia, o teu poder salvador, faça a obra nessas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade.